Sabe aquela empresa na Bolsa Brasileira que parece que desafia a lógica, que está quase sempre vista como cara, mas que de alguma forma simplesmente não para de crescer? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar os segredos por trás dessa verdadeira máquina de eficiência chamada WEG. Pois é, essa é a grande questão. O mercado olha para os múltiplos da WEG e coça a cabeça. Como é que pode uma ação que parece tão esticada no preço continuar entregando um crescimento tão forte ano após ano? Essa é a pergunta que vale ouro. E a resposta, olha, não está na Faria Lima. Está escondida na operação da empresa. Então, vamos começar pelo elefante na sala, né? O preço. Sim, se a gente olhar por várias métricas tradicionais, a WEG parece super valorizada, mas é exatamente aqui que a análise começa a ficar boa. Quando se olha para o básico como a relação preço sobre lucro, acende aquela luz amarela. Parece caro. A grande dúvida que fica é, será que isso é um risco? Ou será que esse é o preço justo a se pagar por uma qualidade que quase ninguém consegue entregar igual? A resposta para esse enigma do preço não está no home broker, mas sim lá no chão de fábrica. O verdadeiro segredo da WEG não é só o que ela vende, mas sim como ela produz, controlando cada pecinha do quebra-cabeça. É ali que mora a sua máquina de eficiência. Guarde bem esse nome, integração vertical. Sabe o que é isso? Bom, enquanto a maioria das empresas depende de um monte de fornecedores espalhados pelo mundo, a WEG tomou uma decisão radical lá atrás, fazer quase tudo dentro de casa. E é isso que a torna, bom, quase imbatível. E olha só como isso funciona na prática. A WEG produz os próprios fios de cobre, fabrica as próprias tintas de vernizes. Ela controla tudo. Isso significa que quando o mundo entra em pânico por falta de componentes da Ásia, por exemplo, a WEG, mal sente o tranco. Ela tem controle total da qualidade, do custo e, o mais importante, do seu próprio ritmo. E essa frase resume tudo perfeitamente. Lembra da pandemia, quando indústrias inteiras pararam porque faltava uma pecinha? A WEG continuou produzindo. Essa autossuficiência não é só uma vantagem competitiva, é uma verdadeira armadura num mundo que é cada vez mais imprevisível. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E qual é o resultado de toda essa eficiência? Bom, se prepara para esse número aqui. Em 2023, a WEG atingiu um retorno sobre o capital investido, o ROIC, de quase 40%. Para ter uma ideia, isso é nível de rentabilidade de empresa de tecnologia, de BivTech, só que numa indústria pesada, tradicional. É algo espetacular. Então fica muito claro, né? Aquele controle quase obsessivo sobre cada etapa da produção se transforma numa máquina de gerar caixa. Esse domínio operacional não é só uma filosofia bonita, é a fonte do poder financeiro da companhia. Ok, a máquina interna é um relógio suíço, já entendemos. Mas essa eficiência toda não ficou trancada aqui no Brasil, não. A WEG pegou essa fórmula de sucesso e levou para o mundo. E é para lá que a gente vai olhar agora. Hoje, a WEG é uma cidadã do mundo. Dá uma olhada. Em 2024, mais da metade da receita dela já vem de fora do Brasil, com uma presença super forte na Europa e na América do Norte. Os motores da WEG não movem só a indústria brasileira, eles movem a economia global. E essa presença global funciona como uma espécie de escudo. Se a economia no Brasil dá uma freada, a Europa pode compensar. Se o dólar sobe, a receita que entra em dólar ajuda a proteger o balanço. Isso traz uma estabilidade para os resultados que, convenhamos, vale ouro no setor industrial. Certo. Eficiência e escala global explicam o sucesso da WEG até hoje. Mas o que realmente empolga o mercado é olhar para frente. A WEG não está só jogando o jogo de hoje, ela está montando o tabuleiro para vencer o jogo das próximas décadas. O futuro da WEG está sendo construído em cima de 3 pilares, 3 mega tendências que estão redesenhando o nosso mundo. A revolução da inteligência artificial, a transição para energias limpas e a eletrificação dos transportes. E o mais interessante é que a WEG está no epicentro de todas elas. Primeiro pilar, a revolução da IA. Os data centers que rodam as inteligências artificiais são verdadeiros monstros. Eles consomem uma quantidade absurda de energia e geram calor imenso. E adivinha quem fornece os transformadores gigantes e os sistemas de refrigeração industrial para manter tudo isso funcionando? Exato, a WEG. Ela está literalmente construindo a infraestrutura da era digital. Segundo pilar, a transição energética. O mundo está numa corrida para uma economia de baixo carbono, e a WEG está vendendo as ferramentas para essa corrida. De componentes críticos para as turbinas eólicas gigantes a novas tecnologias para hidrogênio verde, a empresa é uma protagonista dessa transformação. E o terceiro pilar, a eletrificação das nossas ruas. A WEG está construindo a infraestrutura dessa revolução. Sabe as estações de recarga para carros elétricos que a gente vê nas estradas? A WEG é a líder nisso. E não para por aí. Ela também fornece os motores elétricos para a nova geração de ônibus e caminhões. Então, vamos juntar todas as peças. Eficiência operacional, um alcance global impressionante e um posicionamento perfeito para as tendências do futuro. Agora sim, podemos voltar à nossa pergunta inicial. Afinal, a ação da WEG é mesmo cara? O debate fica aqui, né? De um lado, os múltiplos, que parecem altos e gritam cuidado, tá caro. Do outro, a performance, os retornos espetaculares que sussurram, isso aqui é qualidade pura. Para entender a WEG é preciso olhar além do óbvio. E quando a gente coloca a WEG lado a lado com os gigantes globais, a história fica ainda mais clara. Sim, os múltiplos de preço são altos, na mesma faixa dos concorrentes. Mas olha o ROIC, o retorno sobre o capital. Com 32%, a WEG é dramaticamente mais eficiente. Ela entrega o dobro do retorno de uma Schneider ou uma Siemens. Ela simplesmente faz muito mais com o mesmo dinheiro.
Então, a conclusão parece inevitável. O mercado não está pagando caro por acaso. Ele está pagando um prêmio. Um prêmio por uma combinação muito rara de qualidade impecável, resiliência a toda prova e um passaporte já carimbado para as maiores ondas de crescimento do futuro. O que nos leva à pergunta final, já com o pé em 2026. Levando tudo isso em conta, esse rastro de crescimento, essa trilha de eficiência, justifica o preço que se paga pela ação hoje? Mas talvez a pergunta certa não seja se a WEG está cara agora. Talvez a pergunta mais importante seja: qual será o custo de ter ficado de fora do crescimento que ela ainda vai entregar amanhã? Essa é a reflexão